A história deste anime começa em uma cela. Nossa protagonista desperta um pouco atordoada, mas ao tentar se mover, descobre que está acorrentada. Sim, definitivamente um péssimo começo. Ao analisar sua situação, ela entende que foi aprisionada pelos bárbaros. Então, nos é mostrado como ela chegou a esse ponto, no ano de 1342, o ano do dragão, no continente oriental. No território dos bárbaros, ambos os exércitos transformaram a região em um verdadeiro campo de batalha. Cavaleiros e bárbaros se enfrentavam com espadas e maças. O exército da nossa protagonista possuía tropas de infantaria, mas os disparos deles não faziam nem cócegas nas armaduras dos bárbaros. Diante disso, o vice-capitão ordenou que continuassem atirando, porém em poucos segundos todos foram derrotados. Com a desvantagem evidente, ele informou a situação à protagonista, que ordenou que mantivessem a calma, lembrando-os de sua posição como cavaleiros da expedição oriental. Enquanto derrotava os inimigos à sua frente, Ildóren ordenou avançar pelo centro e pela direita, em formação semicircular, para repelir os bárbaros e criar uma oportunidade de retirada. Por fim, lembrou a todos que eram o exército do reino de Ildóren e que ela era sua capitã, Serafine de Lavilã. No instante em que disse isso, 4 bárbaros avançaram contra ela, mas a protagonista brandiu sua espada e, com um único movimento, eliminou os 4. Com um breve momento para analisar a situação, ela percebeu que já haviam perdido muitos soldados e que, se continuassem sofrendo baixas, as chances de retirada seriam quase nulas, o que marcaria o fim, após 7 anos, da primeira expedição oriental, justamente quando a retirada já estava sendo considerada. Em meio às tropas, ela ouviu gritos e, ao longe, viu um bárbaro abrindo caminho entre seus homens. Serafine ficou atônita, mas logo os dois ficaram frente a frente. O bárbaro se aproximou e exigiu um duelo. Sabendo que não podia ignorar alguém com tanto poder, ela aceitou e pediu ao vice-capitão que dissesse ao seu irmão que ela deu a vida pela pátria. Assim, a protagonista avançou contra o bárbaro e, saltando, deu início ao combate. Ambos trocaram golpes, até que em um deles, o bárbaro a empurrou com toda a força, lançando-a para longe. Serafine retornou ao combate e outro choque de espadas começou. Com o passar do tempo, ela foi sendo encurralada. De repente, Serafine começou a rezar, pedindo o favor da princesa Visterísia. Nesse instante, sua espada começou a brilhar, e reunindo todo o poder, ela desferiu o ataque decisivo. No segundo seguinte, a lâmina de sua espada foi lançada para longe. Todos ao redor ficaram perplexos. Sem forças, Serafine caiu no chão enquanto ouvia o bárbaro elogiá-la por resistir tanto tempo. Diante disso, ela tentou se levantar para continuar lutando, mas o bárbaro a impediu. Sorrindo de forma macabra, ele disse que iria torná-la sua. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Serafine mudou drasticamente. Ainda assim, o bárbaro a tranquilizou, dizendo que ela não correria perigo, desde que ele tivesse ideias de como usar seu corpo. Voltamos então ao presente. Lembrando que agora é um espólio de guerra, ela se pergunta se será forçada a trabalhar no campo como gado, ou talvez torturada para extrair informações. Isso não a preocupa tanto, mas ao recordar as últimas palavras dele, um arrepio percorre todo o seu corpo, imaginando o que podem fazer com ela. Por causa disso, começa a se debater no chão, dizendo que uma nobre solteira como ela não pode viver tamanha humilhação. Nesse momento, lembra-se de seus soldados e se pergunta se ainda estariam lutando por ela, mas logo descarta essa possibilidade, já que o tempo que ganharam não foi suficiente para uma retirada organizada. Mesmo que a retaguarda tivesse conseguido escapar, a linha de frente teria ficado dispersa. Sem esperança, ela assume que todos estão mortos ou escravizados. Pensando nisso, conclui que isso nem é o pior, pois sem controle no Oriente, território dos bárbaros, o povo da capital enfraquecerá. Frustrada por não poder cumprir seu dever como nobre, ela começa a chorar. Nesse momento, ouve a voz de uma mulher. Ao olhar, vê sua carcereira. Ela se apresenta como Cersei, serva do homem que a capturou. Serafine a observa atentamente e assume que ela veio extrair informações por meio de tortura. Cersei pergunta do que ela está falando, e a comandante exige que não finja, já que trouxe instrumentos de tortura. Porém, Cersei responde que tem apenas uma ordem: garantir que ela, o troféu de guerra, esteja apresentável e ao gosto de seu senhor. Então, puxa suas correntes e a levanta à força para que não resista. Serafine já imaginava a pior das torturas, mas, aconteça o que acontecer, não dirá nada. Em seguida, vemos o Capitão Bárbaro, que mal consegue esperar para ver seu grande troféu. Serafine aparece completamente molhada e ofegante, e Cersei comenta que já terminou de limpá-la. Mais uma vez, a loira pergunta o que ela pensa que está fazendo. Cersei responde que, como é óbvio, está removendo o sangue e a sujeira, pois ela estava imunda. Diz também que ouviu que Serafine enfrentou seu senhor, e por isso esperava uma mulher mais rude, mas no fim, achou que ela era bastante feminina. Irritada, Serafine acha que estão zombando dela, e responde que é uma cavaleira e não precisa ser feminina. Cersei retruca que isso não importa. Sendo ou não, o único fato relevante é que ela chamou a atenção de seu senhor. Diante disso, Serafine pergunta o que isso significa. Cersei responde que não adianta saber, pois ela jamais poderá sair dali. Ouvir isso assusta a comandante, e ao vê-la pegar uma faca, ela
ela se convence de que realmente veio para torturá-la. Cersei pega uma pinça e se aproxima lentamente. Seraphine fecha os olhos para não ver o que vão fazer com ela. No entanto, em vez disso, retiram suas correntes, cortam suas unhas, colocam um laço em seu cabelo e trocam suas roupas. Confusa, ela se pergunta se não irão torturá-la para arrancar informações. Chegam até a colocar perfume nela, algo que aparentemente agrada a Cersei. Mesmo assim, Seraphine continua sem entender para que está sendo preparada. Ao terminar, Cersei diz que agora ela já deve estar apresentável. Seraphine começa a pensar que aquilo é algum tipo de ritual estranho dos bárbaros para prisioneiros. Mas nesse momento, um som estridente ecoa pelo local. Seraphine pergunta se aquilo foi um trovão, mas Cersei responde que aquele grito pertence a uma única pessoa. Logo em seguida, o capitão dos bárbaros aparece descendo até a cela. Ao entrar, ele comenta com surpresa o quanto Casco de Cristal mudou. Ele lembra que durante a batalha não tiveram a oportunidade de se apresentar corretamente, então decide fazer isso agora. Ele se apresenta como Beor, herdeiro do grande chefe Uldin, o Olho Único, dono de uma voz estrondosa. Agora que não estão lutando, Seraphine percebe o quão grande ele é, além de seus olhos dourados que não parecem humanos. Nesse momento, ela acredita finalmente entender o que ele pretende fazer. Lembra-se de quando seu avô contou sobre a expedição oriental de 20 anos atrás. Na época, aquilo parecia um conto de fadas, mas agora ela percebe que tudo era real. Aparentemente, os bárbaros arrancam o coração de seus prisioneiros. Para ela, a prova disso são aqueles olhos inumanos. Mesmo assim, ela se apresenta com firmeza. É uma descendente dos Marqueses, vilã do reino de Ildoren, filha mais nova de seu antigo senhor Matitus e comandante do primeiro esquadrão da expedição oriental, Seraphine de Lavilant. Declara que não deseja nenhum tipo de piedade e que podem sacrificá-la ou usá-la como quiserem. Ambos ficam surpresos ao ouvir isso. Beor, confuso, pergunta de que sacrifício ela está falando. Em seguida, esclarece que a trouxe ali para torná-la sua esposa. Isso faz Seraphine corar imediatamente, e ela grita para que parem de enganá-la, pois sabe que ele só quer fazê-la baixar a guarda para usá-la em algum ritual estranho. Beor insiste que não é isso, mas Seraphine não acredita, lembrando que eles são inimigos. Diante disso, ele explica que talvez não conheça os costumes do Ocidente, mas em suas terras é diferente. Há gerações, sua família tem a tradição de se casar com mulheres cavaleiras. Mesmo assim, Seraphine deixa claro que não cairá em suas mentiras. Isso não parece importar para Beor, que relembra que ela mesma disse que poderiam fazer qualquer coisa com ela. E de fato, ela disse isso. Ele então a tranquiliza, explicando que não tomou essa decisão apenas por tradição, mas porque realmente ficou impressionado com sua habilidade. Em outras palavras, foi amor à primeira vista. Essas palavras fazem Seraphine corar ainda mais, deixando-a sem reação. Beor a acalma, garantindo que não pretende obrigá-la a nada. Após dizer isso, ele vai embora, deixando Seraphine completamente confusa. E com razão. A história então volta 7 anos no passado, no reino de Ildoren. Em território governado por sua família, seu irmão Sidious de Lavilant informa a protagonista sobre a expedição. Sem hesitar, ela aceita o cargo de capitã, prometendo cumprir sua missão e trazer glória ao nome de sua família. Antes de partir, seu irmão lhe entrega uma carta da corte de Ildal, convidando-a para um banquete. Apesar da dúvida, Seraphine acaba aceitando devido à insistência dele. Em outra cena, nos subúrbios da capital, as pessoas observam o anúncio da expedição que busca voluntários. Ao verem o pagamento oferecido, alguns se animam, enquanto outros descartam a ideia por considerarem a missão perigosa demais. Nesse momento, a carruagem da família Lavilant chega, e todos abaixam a cabeça ao vê-la passar. Já na mansão, Seraphine desce da carruagem, enquanto alguns comentam que não esperavam sua visita. Durante a festa, comentam que a guerra encareceu a comida, embora para alguns isso também traga benefícios. Também falam sobre Seraphine liderar o exército sendo mulher, destacando que, apesar disso, ela é uma das mais fortes da ordem. Dizem ainda que é comum membros da família Laviland se tornarem comandantes, mas questionam o fato de uma mulher ocupar essa posição. Cansada de ouvir esses comentários, Seraphine se afasta para tomar ar, mas algumas damas vão até ela para lhe fazer companhia. Elas perguntam se é verdade que ela será a comandante da expedição oriental. Comentam que aquela região é cheia de criaturas violentas e desconhecidas, além de supostos dragões e monstros. Seraphine responde que isso não passa de fantasia, embora reconheça que será extremamente perigoso enfrentar os bárbaros, comparando-os a animais em forma humana que sequestram cavaleiras para sacrificá-las, afirmando ainda que aquele não é um lugar para uma mulher. Cansada de ouvir sempre a mesma coisa, Seraphine bate na mesa e responde que o reino de Ildoren busca conquistar o leste desde sua origem e que para ela, como membro da nobreza, é uma honra ser enviada para lutar pela paz do povo. Uma das mulheres comenta que ela deveria deixar isso para os homens, pois não vê sentido em uma mulher lutando. Ela ainda menciona que até mesmo a princesa Wisterizia, a quem Seraphine tanto admirava, acabou desaparecendo no campo de batalha, e que, como mulher, o maior honor seria se casar e ficar em casa. Isso irrita profundamente Seraphine, mas ela se controla para não agredi-la
despedi-las e decide ir embora. Já dentro da carruagem, ela reflete sobre como as pessoas na festa se divertiam com música, enquanto nas ruas, o povo passava fome. Nesse momento, ela ouve alguém pedindo ajuda. Ao se aproximar, vê um grupo prestes a atacar um homem indefeso e intervém para impedir a agressão. Ela os adverte que, se resistirem, perderão a vida, mas ao observar melhor suas armas, percebe que são camponeses. Um deles a reconhece como nobre por causa de sua espada, enquanto o outro os incentiva a atacar mesmo assim. Serafine os derrota com facilidade, mas evita feri-los gravemente. Em seguida, pergunta se é a primeira vez que recorrem àquilo. Um deles responde que não tiveram escolha, pois estavam morrendo de fome, e que ela não entenderia. Serafine reconhece que eles têm razão, então arranca seu colar e o oferece a eles, exigindo apenas que prometam nunca mais roubar. Eles aceitam agradecidos, jurando que não voltarão a fazer isso, e que usarão o dinheiro para alimentar suas famílias. Enquanto vão embora, Serafine pede que resistam um pouco mais, pois em breve, ela conquistará o leste, e todos poderão viver melhor. Finalmente chega o dia de partir para o campo de batalha. Antes de ir, ela aparece em uma sala cheia de quadros, onde jura lutar com todas as suas forças pelo povo e pelo reino, pedindo à princesa Wisteresia que a proteja. Nesse momento, seu irmão entra e pergunta se ela não encontrou um pretendente na festa. Serafine não entende a pergunta, já que está prestes a partir, mas ele a interrompe, afirmando que, assim como as outras mulheres, seu desejo de ser comandante não passa de um capricho egoísta. Ele diz que ela já cresceu o suficiente e deve se casar enquanto ainda pode, acrescentando que empunhar uma espada não muda esse fato. A cena então se mistura, e a imagem de seu irmão começa a se transformar na do bárbaro, que lhe pede que se torne sua esposa. Confusa, Serafine não entende o que está acontecendo até finalmente despertar. Ela se pergunta por que sonhou com o bárbaro, até ouvir um ronco, e então o vê dormindo ao seu lado. No entanto, algo mais também despertou. Enquanto o via roncando, a mantinha que cobria o corpo de Veor desliza, deixando à mostra um verdadeiro titã que intimida a protagonista. Por causa dos gritos de Serafine, Veor acorda meio confuso. Tremendo, ela pergunta o que ele acha que está fazendo ali. Sem entender a pergunta, Veor responde que aquele é o quarto dele. Diante disso, Serafine exige saber por que ela está no quarto dele com ele nu, já que momentos antes estava em uma cela. Veor comenta, sem dar importância a esse detalhe, que fica feliz em vê-la com tanta energia depois do ocorrido da noite anterior. Ao ouvir isso, Serafine imagina o pior e não consegue suportar a ideia de estar grávida. Ela pega a espada do bárbaro e implora que ele a mate naquele instante. Ao vê-la dizendo tamanha besteira, Veor dá um leve golpe nela para fazê-la recobrar o juízo e pergunta por que ela quer fazer isso. Entre lágrimas, Fina diz que não pretende continuar perdendo o pouco prestígio que ainda lhe resta, preferindo morrer de uma vez. Veor comenta que é lamentável. Isso irrita Serafine, que deixa claro que, para eles, cavaleiros, honra e vergonha são coisas muito importantes. Nesse momento, Cersei aparece com as roupas de Veor e se surpreende ao ver que Serafine acordou sem nenhuma sequela. Explica que, depois que Veor voltou, deram a ela uma dose excessiva dos sedativos usados para levá-la até o esconderijo. Veor também comenta que estava preocupado e lamenta o incidente da noite anterior, pedindo desculpas por ter administrado mais dose do que o necessário. Serafine fica envergonhada ao perceber que era a isso que ele se referia, mas mesmo assim pergunta se ele não fez mais nada. Veor responde que não e sugere que ela vá tomar café da manhã, já que está bem. Dito isso, ele sai com Cersei. A protagonista fica confusa e um pouco humilhada por acabar sendo cuidada por um bárbaro. Em silêncio, começa a refletir, lembrando do avô e do irmão, que sempre a incentivaram a priorizar sua feminilidade. As palavras de confissão de Veor vêm à sua mente, fazendo-a corar levemente. Para evitar pensar nisso, decide ir comer. Ela se prepara mentalmente para comer o que for servido, acreditando que não será um problema, já que está acostumada com rações militares. Porém, ao chegar ao refeitório, vê um enorme pedaço de carne sendo preparado e começa a salivar. Afinal, em casa, nunca teria acesso a um banquete assim. Veor, sem saber quanto uma guerreira ocidental costuma comer, serve-lhe um quarto da carne. Serafina fica impressionada com o tamanho da porção, mas interpreta mal a atitude, achando que ele quer ferir seu orgulho com luxos, dizendo que prefere morrer de fome a ser mimada por um bárbaro. No entanto, seu estômago ronca, e ela acaba pedindo novamente para ser morta. Veor responde que, se o estômago dela ronca, é porque seu corpo ainda quer viver, e ela não deveria se enganar assim. Além disso, não comer seria desrespeitar a vida que foi tirada para aquele alimento, explicando que matar não é por diversão, e pedindo, com um sorriso, que ela coma. Como Serafine ainda resiste, Cersei conta que aquela presa foi preparada especialmente para recebê-la. Ela menciona que no dia em que a trouxeram, ele foi caçar para oferecer um grande banquete. Diz também que, por sua habilidade, ele seria considerado nobre no Ocidente, e ali, por sua ascendência, seria como um príncipe. Por isso, pede que Serafine, como nobre, não recuse a comida por educação.
Assim, ela finalmente aceita comer. Serafine prova a carne sem muita expectativa, mas ao morder fica encantada com o sabor macio e suculento. Comer algo assim seria um luxo até mesmo para a realeza de Ildoren. Veor, gentil, pergunta se ela gostou, e ela responde que não pode reclamar, embora ainda não queira se casar. Curiosa, Serafine pergunta de que animal é a carne. Veor responde que a caçou na montanha e que ela pode vê-lo pela janela. Pensando em domesticar a criatura em sua terra, Serafine vai olhar, mas se depara com um dragão. Sim, um dragão. Ela fica completamente abalada e pergunta se realmente comeram aquilo. Veor responde tranquilamente que sim. Para Serafine, isso é absurdo, já que dragões são considerados criaturas lendárias, que cospem fogo e têm carne venenosa. Veor explica que existem dois tipos, e que na verdade são como uma praga. Mesmo assim, Serafine continua comendo. Afinal, a carne é deliciosa. Veor ri, e Cersei observa que ela limpou o prato, concluindo que ela não pretende morrer tão cedo. Mais tarde, Veor sugere levá-la até a montanha para mostrar algo, mas Serafine ainda não confia nele, já que está presa há 2 dias. Ela diz que não faz sentido sair para um lugar cheio de criaturas estranhas. Veor responde que o senso comum varia de lugar para lugar, pois as criaturas e culturas influenciam isso, e pergunta se ela está com medo. Com isso, acaba convencendo Serafine, embora ela deixe claro que ainda não confia neles. Mesmo assim, Veor comenta que o que ela verá vai agradá-la, e ao saírem, Serafine fica maravilhada ao ver uma paisagem tão colorida. Viu pergunta se aconteceu algo. A protagonista responde que não. Apenas não imaginava que a natureza fosse tão abundante naquele lugar. Diante disso, Veor pede que continuem caminhando. No caminho, eles veem uma grande variedade de animais, inclusive um dragão. Veor menciona que os dragões são apenas um dos muitos habitantes da região, mas que, desde que não se aproximem de seus ninhos, não causam problemas. Assim, continuam andando, até que Serafine escuta um som estranho. Ao chegarem ao destino, ela descobre que se trata de uma cachoeira. Viu pergunta se aquilo não é comum no ocidente. Serafine nega, embora saiba que não está sendo totalmente sincera. Ao ver a expressão dela, Veor deixa claro que não está tentando se exibir, apenas queria mostrar aquela paisagem. Em seguida, pede que Serafine tire a roupa. Ela se recusa, questionando o motivo. Viu responde que é simples. Na água, só há uma coisa a fazer: tomar banho. Isso irrita Serafine, já que ela estava imaginando outra coisa. Mesmo assim, questiona o fato de existirem banhos mistos. Veor diz que aquilo faz parte dos costumes deles. Diante disso, Serafine grita que não pretende seguir costumes tão bárbaros. O que, convenhamos, não é tão surpreendente vindo de bárbaros. Enquanto discutia com Veor, Cersei se aproxima da protagonista e comenta que ela está começando a cheirar mal. Envergonhada, Serafine acaba aceitando tomar banho com Cersei, embora mantenham Veor afastado. Durante o banho, Serafine comenta com Cersei que provavelmente ela está ali para vigiá-la. Cersei não nega, mas diz que também é para protegê-la das criaturas daquele lugar. Nesse momento, surge um monstro que ruge para a protagonista. Cersei a tranquiliza, dizendo que as criaturas dali são bastante dóceis. Ainda assim, Serafine não se sente segura com aqueles monstros por perto e sai correndo. Porém, por imprudência, acaba saindo sem roupas. Enquanto pensa se deve voltar para se vestir, escuta a voz de um homem. Assustada, ela vê um suposto bárbaro se aproximando. No entanto, era Veor barbeado, completamente irreconhecível e aparentando ser muito mais jovem. Serafine não o reconhece e acredita que seja outra pessoa. Ele explica que se afastou porque viu bestas na cachoeira e comenta que sua mãe era uma guerreira do ocidente, o que faz Serafine suspeitar de uma possível ligação com uma antiga expedição. Enquanto conversam, Serafine começa a passar mal por causa do frio. Preocupado, Veor a cobre e até a carrega nos braços. Isso a deixa extremamente nervosa, já que nunca esteve tão próxima de um homem. Nesse momento, Cersei aparece e revela que ela não percebeu que aquele era o próprio Veor. Ele se desculpa por não ter se arrumado antes e admite que gosta da inocência dela. Envergonhada, Serafine o golpeia, lembrando que é uma donzela. Ainda assim, Veor não se irrita. Pelo contrário, isso o agrada ainda mais. No fim, ele comenta que agora conhece melhor a mulher que ama. Serafine o perdoa, mas pede que ele não repita algo assim. Ele aceita, feliz, chamando-a de esposa, o que a irrita, embora no fundo, ela admita que ele fica muito melhor sem barba. Bom, se você chegou até aqui, comenta a palavra barba para mostrar que assistiu até o final.